Olá para você que está me assistindo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa animação aqui no KineMaster. Tudo que eu usei foi fotos, então todo esse movimento que vocês estão vendo é de fato a edição que eu vou ensinar para vocês hoje aqui no KineMaster. É o primeiro tutorial assim real que a gente vai fazer aqui no KineMaster. E se vocês quiserem mais edição aqui nesse editor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim eu sei que vocês gostam e aí eu posso trazer mais vídeos nessa temática. Agora, bora começar. A gente vai começar pelo PixArts, que é onde a gente vai fazer a nossa edição e transformar o fundo em PNG de cidade. Eu vou pegar esse fundo aqui, você pode achar no Pinterest, você pode procurar em próprio aplicativo, mas a gente vai começar com fundo transparente, que é aquela primeira opção que eu mostrei pra vocês, tá, gente? Depois eu vou colocar no formato do YouTube, mas eu confesso pra vocês que eu fiz isso por mania, mas não precisa, porque o fundo é transparente. Mas eu mania de colocar formato do YouTube. Depois a gente vai aqui, ó, nesse desenhar e depois nessa função do pincel de desenhar. Abrindo aqui, vocês vão aqui nesse canto que tem adicionar foto, que é a última opção. Vocês vão importar a foto para cá. E aí, uma vez que a foto já vai estar aqui, a gente vai começar a recortar e eu vou dar algumas dicas para vocês de como recortar de uma maneira mais fácil. Tá vendo ali aquele formato de... tá escrito formas, tem a borracha, tem o texto e do lado ali, formas. Vocês vão clicar ali, tendo selecionado a parte de borracha e vão em quadrado. E aí é só vocês ficar abrindo quadrados que vai apagar o fundo. Como eu fiz um fundo de cidade, tinha bastante formatos de quadrado, então eu não tive problemas. E assim, por exemplo, essa torre, eu até tentei recortar ela, né, na vertical, assim, meio torto, mas quando eu vi que não deu, eu não tive problema. Então eu cortei realmente essas partes e deixei um fundo de cidade mais quadriculado, digamos assim, sabe? Então, os tetos, por mais que eles às vezes tinham uma ponta, eu acabava tirando essa ponta e deixando o teto quadrado. Fica muito mais fácil para recortar e para mim vale a pena, porque no final das contas o resultado fica bom. Então, tipo assim, para que você vai ter muito trabalho para recortar todos esses detalhes se você consegue deixar a cidade assim com esse formato mais quadrado e não perde em nada? Foi essa linha de raciocínio que eu fiz. Teve algumas partes que eu acabei cedendo, então a gente vai lá pro pincel normalmente, vai tirar essa parte, mas esse aí foi um dos únicos detalhes que eu fiz que vocês estão vendo, ó, que é essa parte. Tirando essa parte, tudo foi com quadrado ali. Aí eu desisti, fui no quadrado. É muito mais rápido, foi muito mais prático. E aí esse foi o processo que eu fiz. As partes mais menores, né, eu fui colocando quadrados pequenos e os maiores eu venho com o quadrado maior para tirar o excesso. Isso facilita bastante na parte de recortar e você economiza tempo. Uma vez que a gente fez isso, eu abri o KineMaster, coloquei esse fundo de céu que você acha lá no Pinterest. É só pesquisar qualquer fundo de céu, pôr do sol, que você vai conseguir ver essas temáticas. Depois disso, eu fui ali, gente, peguei, importei a imagem para cá e coloquei ela ali na ponta. Aqui no canto esquerdo, não tá dando para ver agora, mas tem tipo uma chave. Eu clico nessa chave, depois arrasto a cidade até para outra ponta e aí automaticamente ele marca, que é essa marcação que a gente vai fazer a animação. Uma vez que eu fiz isso, olha, quando eu clico no play, ele vai passando, ó. Cliquei no play, ele vai passando, tá vendo? E aí, se você quiser ele um pouco mais rápido, é só você diminuir, que aí ele fica um pouco mais rápido. Se você quiser um pouco mais lento, você deixa um pouco maior. Tipo, vai muito do efeito que você quer dar. Mas basicamente foi isso que eu fiz, mas eu vou fazer mais algumas vezes. Depois que eu fiz isso, eu vou duplicar essa edição que a gente fez. E aí, lá na frente, quando eu for colocar a grama, eu vou usar o mesmo efeito. Então, se você não pegou como que faz aqui, provavelmente é lá na frente, quando a gente for colocar a grama, vocês vão entender um pouco melhor. Vou nesses 3 pontos que eu circulei, vou nessa primeira opção, que é duplicar. E aí, a gente duplicou a camada. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a camada, arrastar ela um pouco, para que quando uma imagem tá terminando, a outra dê certo, sabe? Emende, ó. Tá vendo que tá um pouco afastado? Aí eu fui lá, afastei mais? Não, a gente vai e vi que tava muito afastado, eu voltei um pouco a camada, ó, até ela grudar na outra, tá vendo que ela grudou? Aí eu tento abrir um pouco, pra ela literalmente uma emendar na outra,
E depois que eu fiz isso, eu vou lá, duplico novamente a camada e vou fazendo isso. Eu ainda tentei afastar um pouco mais, mas aí eu vi que realmente não dava. Aí eu juntei um pouco mais e aí eu vi que essa primeira camada estava pronta. Fui na segunda camada, cliquei, fui lá, dupliquei ela e fiz o mesmo processo. Esse processo de encaixar uma camada na outra, eu tentei no CapCut e não deu certo. Então, você vai conseguir só aqui no KineMaster desse jeito que eu tô fazendo, tá bom? Então, a gente duplica e arrasta um pouco pro lado até emendar, ó. Tá vendo que fez uma fenda ali? Então, eu voltei um pouco mais a camada, ó, tá? Deu uma fenda maior. Então, eu voltei a camada até ela emendar na outra. E aí, uma vez que ela emendou, a gente vai duplicar e vai ficar fazendo isso várias e várias vezes para dar todo esse caminho, né? Agora eu vou acelerar para vocês verem, mas basicamente foi isso que eu fiz. Essa parte aqui, eu gosto de falar para vocês algumas dificuldades que eu tive, que se vocês tiverem, vocês vão saber que é normal. Eu tive algumas dificuldades com relação à camada, eu acabei me perdendo em alguma das camadas, e uma dica que eu dou para vocês é só você clicar em cima da camada. Quando você clica, tá vendo que ele dá um formato assim, ó, mostrando qual que é a camada que você tá referente a que imagem. Aí você consegue saber se é a última ou se você tá pegando a penúltima, porque às vezes ele dá uma embaralhada. Mas foi meio que a técnica, digamos assim, que eu encontrei e ficou desse jeito. Depois disso eu peguei uma imagem PNG de mato, vocês podem fazer ou baixar a imagem PNG. Fui ali na parte de ajustamento, que eu vou circular aqui para vocês verem, ó, ajustamento. E aqui a gente vai abaixar o brilho. Abaixando o brilho, ele vai dar esse fundo de cidade meio noite, que a gente já tá indo nessa vibe. Mas lembrando que vocês podem fazer um fundo de cidade totalmente colorido, isso é independente do que você escolher. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, arrastei lá no princípio, tá vendo a chave aqui, ó, no canto esquerdo? Eu vou clicar aqui, ó, na chave do canto esquerdo, que é em cima da lixeira. Cliquei, levo essa imagem até a outra ponta. E depois disso, automaticamente, tá vendo que eu não mexi o cursor? Então, deu errado, tá vendo, ó? E aí, eu voltei de novo, voltei o cursor, que aí eu esqueci. Você tem que fazer e lá pro final, ó, aí agora eu vou fazer, ó. Fiz a primeira, agora, tá vendo eu arrastando lá pro final? Depois que eu arrastei lá pro final, aí eu pego e faço essa movimentação do mato. Então, eu deixei esse erro que eu cometi pra vocês verem, para vocês entenderem um pouco o que acontece se vocês não fazer esse processo que eu tô ensinando aqui para vocês. E se vocês não fazer, como vocês viram aqui, tá tudo bem, tem erros mesmo, a gente vai aprendendo desse jeito. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a cidade, eu vou duplicar. Vou lá, duplico e começo a emendar. Seleciono a imagem lá que eu dupliquei, e aí eu começo a arrastar para ela emendar com o mato. E aí eu vou fazendo isso. Então aqui, como vocês estão vendo, ó, eu arrasto, tá vendo a imagem? Ó, soltou um pouco mais, então eu volto, emendou no mato, duplico de novo e vou fazendo todo esse processo até eu conseguir, até a parte final. No caso, eu não fiz até a parte final, porque eu queria mato até um certo ponto, eu não queria tudo mato. Mas eu gostei de mostrar isso aqui pra vocês, porque vocês podem ver que vocês podem compor a imagem. Vocês podem colocar várias imagens, sabe? Não precisa ser uma única coisa. Vocês podem colocar a cidade de fundo. Outra coisa que eu ia colocar e eu acabei esquecendo foi um sol. Eu poderia pegar uma imagem de um sol, uma luz PNG, sabe? Com fundo transparente ou overlays. E colocar aqui no fundo da cidade. A cidade ia passar e a luz ia estar lá no fundo do sol. Ia dar um efeito a mais. Então, é tudo dicas de coisas que vocês podem acrescentar. Se vocês gostarem dessa edição, eu posso fazer outras versões, né, de animação de foto, fazer fotos animadas no KineMaster. E aí, aqui, como vocês estão vendo, eu fui duplicando e fazendo todo esse processo até um certo ponto. Eu não fiz até o final, eu coloquei o mato ali até a metade, mas os resultados foi ficando desse jeito. A única coisa mais embaralhosa dessa parte aqui é justamente a parte da camada, mas é só você clicar que você vai reconhecer. Agora a gente vai lá no PixArts, vai pegar um fundo transparente, como eu mostrei pra vocês. A gente vai aqui, ó, na imagem, que é o pincel, e a gente vai em desenhar. Chegando aqui, a gente vai importar a foto, que é o que eu vou usar, que é tipo de uma janela, de um trem ou de um ônibus, mas vocês podem fazer
essa imagem, sei lá, na janela do seu quarto, por exemplo, ou dentro de um carro seu que você tem aí, tira a foto e aí você faz o mesmo efeito, vai ficar ótimo. Para esse aqui eu fiz o mesmo efeito, eu cliquei ali na borracha, depois eu cliquei nos formatos e peguei o formato quadrado para tirar o excesso e depois eu vim só recortando realmente as partes que não deu para recortar e fazer esse formato. Assim eu acho que fica muito mais fácil. Eu vou acelerar aqui para vocês verem como que eu fiz, mas de uma forma mais rápida. E aqui, como eu falei para vocês, o que dava para recortar em quadrado eu recortei e o que não dava eu acabei seguindo do jeito que dá, que é o convencional, que a gente fica apagando os detalhes. Depois aqui eu tô no KineMaster novamente. Trouxe pra cá a foto, né, que a gente fez, todo o PNG. E aí o que eu vou fazer é encaixar essa imagem. Como eu fiz pra baixo, eu acabei tendo que abaixar um pouco mais a imagem, só que dava para ter feito no meio também, é uma dica que eu dou para vocês. Como vocês vão encaixar, vocês não precisam encaixar a cidade lá embaixo da imagem certinho, porque não vai aparecer, vocês pode colocar tipo na metade, porque vai tampar, né, com a foto PNG que a gente fez. Depois disso, eu vou clicar aqui no OK e esse aqui foi o resultado. Eu amei o resultado. A única coisa que eu não gostei é que, sem querer, eu apaguei ali a cabeça da menina. Tem tipo um buraco ali, mas foi sem querer, gente. Acabou ficando desse jeito. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer outras versões, né, dessa edição 3D de animação de foto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder nenhum tutorial. Estamos tendo 2 vídeos aqui no canal. E até o próximo vídeo.